Se você, assim como eu, tá com dificuldade de ter boas noites de sono, esse vídeo pode te ajudar. Esse vídeo muito propício para a gente. Porque eu vi aí num viral que o sono é de ciclo, você tem que dormir a cada 1h30, aí você tem que acordar a cada 1h30. Então ao invés de dormir 8 horas, você dorme 7 horas e meia. Ave Maria. Aí eu fui ver, testei, uma bosta, não funcionou pra mim. Não achei legal, fake news, quem viu tá ligado do que eu tô falando. Então vamos ver como dormir melhor de acordo com a ciência. Ciência todo dia. Você por acaso é o tipo de pessoa que tem dificuldades pra acordar? O despertador toca e você sempre precisa adiar algumas vezes até finalmente levantar da cama? Ou então você tem a sensação de que mesmo acordando de primeira, o seu dia só começa depois de uma xícara de café? Ou quem sabe você sinta dificuldade de manter o foco e a concentração durante o dia e aí precisa de cafeína pra dar aquele gás extra? Se você respondeu sim pra alguma, ou quem sabe até mais de uma dessas situações, eu tenho uma notícia pra você. Esses são todos sinais clássicos de que você não está dormindo o suficiente. Mas se esse for o caso, não se sinta mal porque você não está sozinho. 2 entre cada 3 pessoas em países desenvolvidos dormem menos do que as 8 horas recomendadas por dia. E muito mais do que apenas fazer você ser obrigado a tomar café ou ficar desconcentrado durante o dia, dormir pouco pode ser um dos principais fatores de doenças que você não quer ter e pode até estar fazendo você ganhar peso. Mas se você assistir esse vídeo até o final, você não só vai aprender coisas fascinantes sobre a ciência do sono, como também vai aprender a dormir melhor. Que honestamente todos nós precisamos. Então já curta o vídeo e fique confortável, porque nós precisamos falar de algumas coisas. Só antes, além do seu sono ser muito importante, ele também te ajuda a ser mais eficiente na hora de estudar e aprender coisas novas. E se você quer aprender coisas novas, eu recomendo a FIAP. Com página você ganha estudar e não o nosso dia em que nós ficamos. Dormir parece uma perda de tempo. São em média 8 horas do nosso dia em que nós ficamos completamente vulneráveis. E é assustador pensar que nós vamos passar 1/3 das nossas vidas desacordadas. Mas dormir não é um desperdício de tempo. Coisas fascinantes acontecem no seu cérebro enquanto você dorme. Se colocássemos eletrodos na sua cabeça para registrar uma noite de sono, no final dela nós teríamos algo parecido com esse gráfico. De maneira simples, o que esse gráfico representa é a atividade do seu cérebro durante o sono, que aumenta e diminui em ciclos que duram aproximadamente 90 minutos. Cada ciclo é preenchido por estágios, chamados sono REM e sono não REM. Ambos são importantes, e ao contrário da crença popular, um não é melhor do que o outro. Eles têm funções diferentes. Vamos pegar como exemplo a memória. É durante os períodos de baixa atividade cerebral do sono não REM, que pode ser subdividido em outras 3 fases, que o nosso cérebro consolida memórias baseadas em fatos e acontecimentos. Se você até hoje lembra que o número da constante de Avogadro é 6 vezes 10 elevado a 23, ou que esse objeto se chama fidget spinner, agradeça ao sono não REM. Mas se eu te der um violão ou qualquer outro instrumento e você souber tocar mesmo depois de anos, agradeça ao outro estágio do sono, o sono REM. É durante o sono REM, que é o mais agitado, que o nosso cérebro consolida memórias envolvidas na execução de habilidades motoras, como tocar instrumentos ou andar de bicicleta. E é aqui que nós podemos discutir um dos primeiros problemas que não dormir o suficiente causa. Você já sentiu que tinha dificuldades para aprender ou armazenar informações novas? Principalmente durante uma fase da vida em que você dormiu pouco, como o ensino médio ou faculdade? Uma das funções mais importantes do sono tem a ver com a consolidação de memórias. Enquanto estamos acordados, nós estamos constantemente absorvendo informações novas. A maior parte delas nós não precisamos lembrar depois. Mas algumas são importantes, como por exemplo a constante de Avogadro enquanto você era um estudante. Esse tipo de memória fica armazenada temporariamente no cérebro em uma região chamada de hipocampo. Ele é como se fosse um pendrive, no sentido de ter pouco espaço de armazenamento. E por causa disso ele fica cheio muito rápido. Enquanto você dorme, o cérebro está trabalhando em hora extra para transformar as memórias importantes que estão no hipocampo em memórias de longo prazo. Mas além de servir para estabelecer memórias que vão ficar com você por muito tempo, o sono também é o responsável por esvaziar o hipocampo, abrindo espaço no armazenamento temporário para novas oportunidades de memorização. Diversos estudos feitos com estudantes mostram a importância do sono tanto na noite anterior quanto na noite após o aprendizado. Estudantes que... E é por isso que, tipo, não importa o tanto você... que tem muita gente que estuda para concurso, que é 12 horas seguidas, você não absorve. Não é. Você tem que dar ali umas 6 a 8 horas, estourando 8 horas, e aí você tem que realmente ou ir estudar outra coisa ou fazer outra coisa. Dormiram bem e em quantidades suficientes na noite anterior, chegam na aula com uma capacidade maior para aprenderem novas informações. E estudantes que dormiram o suficiente depois do dia de aulas conseguiram consolidar as memórias, como datas importantes ou o número de Avogadro.
Ainda assim, é muito comum que estudantes não durmam as horas recomendadas por noite, o que impacta diretamente no aprendizado. E eu sei que nesse ponto você pode até estar pensando que isso é culpa dos estudantes por faltar responsabilidade ou algo do tipo. E isso até poderia ser verdade caso nós estivéssemos falando de poucos indivíduos. Mas quando 2/3 dos alunos entrevistados em um estudo afirmam não conseguirem dormir as horas recomendadas por noite, fica bem claro que o problema está além da responsabilidade e compromisso individual. Foi isso que levou algumas escolas nos Estados Unidos a realizarem experimentos começando as aulas mais tarde, o que fez a performance acadêmica dos alunos melhorar. O horário em que os estudantes iam dormir não mudou, mas a hora em que eles acordavam sim. E por terem mais tempo de sono de manhã, o envolvimento deles com os estudos melhorou em diversos aspectos. E aqui eu preciso fazer uma nota pessoal. Quando eu tava no ensino médio, as minhas aulas começavam por volta das 7 da manhã. E eu lembro de como esse horário era horrível pra mim, que sempre fui uma pessoa mais noturna. Na graduação, as aulas começavam mais tarde e também coincidiu com a época em que eu mais me divertia aprendendo e me sentia conectado com o que eu tava aprendendo. Pra quem aqui estiver estudando... Eu também, eu passei na faculdade com uma facilidade tão grande, em ensino médio tinha umas matérias que simplesmente não entravam na minha cabeça. Porque eu não consigo dormir antes de meia-noite, é impossível, impossível. Vou dormir lá pra 1 da manhã. Acordar 6 é muito pouco sono, e o pessoal que mora, cara. a gente mora numa região que vinha muitas pessoas de outras regiões mais distantes. Daí ia ter que pegar ônibus, a galera tinha que acordar 4 horas pra da manhã. poder. É muito cruel, tinha que mudar isso pra ontem. Terrível. Me responde nos comentários, que horas começa a sua aula? E agora eu acho que é hora de nós entrarmos em uma das partes mais fascinantes desse vídeo. Por que as pessoas estão dormindo menos? A recomendação oficial de horas de sono varia com a idade. É recomendado que as crianças durmam entre 9 a 12 horas por dia, enquanto adolescentes precisam de algo entre 8 e 10 horas. Já para adultos, a recomendação é de 7 horas ou mais. E isso vai depender de indivíduo para indivíduo. Como eu comentei agora há pouco, diversos estudos feitos em países diferentes mostram que cerca de 2 entre cada 3 pessoas em países industrializados dormem menos do que as horas recomendadas por dia. Mas por quê? Uma das razões tem a ver com como o mundo de hoje é diferente do mundo em que humanos, e consequentemente o sono, evoluiu. Todo ser humano experiencia diariamente variações na atividade que acontecem a cada 24 horas. Esse é o chamado ritmo circadiano, e representado pela temperatura corporal, ele parece mais ou menos com isso aqui. A nossa atividade é menor durante a noite, e isso faz bastante sentido pensando na nossa história. Os seres humanos não são animais noturnos. Os nossos olhos e sentidos não evoluíram para caçar ou realizar atividades durante a noite. Então faz sentido que a gente aproveite as horas do dia, em que está claro, para realizar as nossas atividades, que até poucos séculos atrás envolviam garantir que as nossas necessidades básicas de sobrevivência seriam supridas. Quando o sol começa a se pôr, o nosso corpo começa a produzir melatonina, que funciona como uma espécie de aviso para dormir. A concentração de melatonina no corpo aumenta conforme fica escuro, atinge um pico perto do meio da noite e então diminui de concentração enquanto a noite acaba. O problema é que nós atualmente vivemos rodeados por iluminação artificial, que impacta na concentração de melatonina. Ao invés de começarmos a receber os sinais de sono conforme o sol vai se pondo, nós ligamos as luzes de casa ou ficamos colados em telas iluminadas. E falando em tela, muita gente culpa a luz azul das telas pela falta de sono, mas muita pesquisa ainda precisa ser feita sobre isso. Parece existir uma relação entre a luz azul e a diminuição da melatonina, e consequentemente a falta de sono, mas ela não é a única culpada. Com certeza o seu dispositivo favorito possui alguma espécie daquele chamado modo noturno, que subtrai a luz azul das imagens produzidas. O resultado é uma imagem mais amarelada e quente, e alguns celulares e computadores hoje em dia até fazem isso automaticamente para você. Mas se isso resolvesse o problema, eu provavelmente não estaria fazendo esse vídeo. Acontece que o conteúdo que você consome é quase tão importante quanto a emissão ou não da luz azul pela tela. É diferente ler um livro em uma tela antes de dormir do que jogar Dota com os seus amigos. Talvez isso seja uma bronca pra mim mesmo. Além da luz artificial da tela, ainda existe o componente de simulação que vem do próprio conteúdo que está sendo consumido. Em linhas gerais, se você quiser dormir melhor, é melhor evitar telas e iluminação artificial nas horas antes de dormir. Mas se você optar por usar alguma coisa que tenha uma tela, pelo menos tente escolher um conteúdo que seja relaxante. Outro fator que impacta no sono de uma boa parcela da população é o consumo de um estimulante muito delicioso: a cafeína. A cafeína funciona porque ela tem uma fórmula química muito parecida com a de outra molécula importante, a adenosina. Durante o dia, a adenosina vai se acumulando no nosso cérebro e se ligando a receptores específicos. Ela é responsável pela pressão do sono. Pense na quantidade de adenosina no cérebro como uma espécie de cronômetro que marca quanto tempo já se passou desde que você acordou. Quando a adenosina o suficiente tiver se juntado no cérebro, você vai sentir sono. A cafeína rouba o espaço da adenosina nos receptores e, como resultado, você não tem mais a pressão do sono.
É por isso que não adianta muito tomar café quando você já estiver cansado, porque isso significa que o seu cérebro já está cheio de moléculas de adenosina nos receptores. A cafeína tem uma meia-vida de cerca de 5 horas. Ou seja, se você tomar uma xícara de café depois de jantar às 8 da noite, 50% dela ainda vai estar no seu corpo 1 da manhã. É por isso que tomar café em grandes quantidades ou muito perto da hora de dormir pode causar insônia. E mesmo se você conseguir dormir, pode interferir na qualidade do seu sono. Mas com tantas coisas que influenciam... Porque muita gente fala, não, eu tomo. Durmo do mesmo jeito. Durmo do mesmo jeito, mas tá interferindo na qualidade do seu sono. Isso é ciência, cara. Isso é ciência. Negativamente na nossa capacidade de dormir, não parece meio impossível dormir bem? Calma, porque é mais fácil do que parece. Se você quer dormir melhor, existem... não vem com Desligue o celular. comer bem e fazer exercício, não. Esse papinho aí, esse papinho não cola, não. Boas práticas recomendadas cola, que são mas é que eu quero baseadas em fazer. ciência. E juntas, elas compõem o que é chamado de higiene do sono. Eu vou começar pelas coisas que você pode fazer durante o dia. A primeira coisa, que inclusive vai ajudar você não só a dormir melhor, como também a aumentar sua qualidade de vida em geral, é fazer exercícios. Pode ser corrida, caminhada, academia, natação ou, sei lá, badminton. O importante é você encontrar alguma atividade física que pode ser encaixada na sua rotina e que você vai conseguir fazer regularmente. A segunda coisa que você pode fazer é pegar sol ou ficar em ambientes iluminados naturalmente sempre que possível. A iluminação natural ajuda a regular o ritmo circadiano e a liberação da melatonina, que facilitam pegar num sono durante a noite. E quanto às coisas que você pode fazer durante a noite, a primeira delas é tentar limitar luzes artificiais. Se você chega em casa do trabalho de noite, tenta não ligar todas as luzes da sua casa. Se você tiver uma lâmpada inteligente, dá até pra deixar a luz mais amarelada e com intensidade mais baixa. Mas idealmente é melhor deixar desligado. Nas horas antes de deitar, tente evitar telas. Estabeleça um horário limite pro uso delas e siga essa regra. Quando esse horário chegar, leia um livro ou faça coisas que não envolvam telas. Como, sei lá, já deixar preparadas as coisas que você vai precisar levar quando sair de casa no próximo dia. Ou fazer carinho no seu cachorro ou gato ou pet de estimação. Ou escrever um poema sobre o fato de que a morte térmica do universo tá chegando e que a gente não tem como fugir dela. Que, véi? A morte térmica tá chegando, aquecimento global, né? Não é sobre isso que ele tá falando. Ele tá falando da morte do universo, que vai tudo apagar. Aquele outro vídeo que a gente viu, cara. Sim. Que tudo um dia... Se você vivesse pra sempre, aquele vídeo. Se você vivesse pra sempre. Ficar na cama sem ser na hora de dormir. Isso ajuda a se condicionar a deixar bem clara a relação entre deitar na cama e dormir. Inclusive, uma coisa que funciona pra mim e pra outras pessoas é, caso eu não consiga dormir depois de 20 minutos, eu me levanto, saio da cama e vou ler um livro em um ambiente escuro até o sono vir de novo. Se possível, feche as cortinas para deixar o seu quarto mais escuro possível e também feche janelas e portas para deixar o ambiente silencioso. E conforme você tiver mais facilidade para dormir, também é importante manter a hora em que você acorda consistente entre os dias da semana e finais de semana. Acordar às 6 para trabalhar nos dias de semana e dormir até meio-dia nos finais de semana torna muito mais difícil de organizar e manter uma rotina de sono. E o mais importante de tudo, entenda que cada ser humano é diferente e algumas coisas que funcionam para uma pessoa podem não funcionar para você. É importante você experimentar e testar o que funciona e o que não funciona. E é igualmente importante você se perceber e, caso a insônia persistir ou continuar parecendo que mesmo dormindo as horas adequadas você continua cansado, procurar ajuda médica profissional. Dormir é uma das melhores coisas que você pode fazer para a sua saúde, tanto no curto quanto no longo prazo. E eu acho triste demais que a sociedade atualmente parece glorificar a falta de sono. Não faltam exemplos de pessoas se vangloriando por virarem uma noite trabalhando ou estudando, como se isso fosse uma prova de que elas são mais dedicadas do que os outros. Dedicação não tem absolutamente nada a ver com a quantidade de sono que você deixa de ter. Dedicação tem a ver com o que você faz enquanto está acordado. E eu adoraria saber as táticas que vocês usam pra dormir melhor ou mais facilmente. Escreve pra gente aqui nos comentários. Pode ser que a sua experiência ajude alguém. Muito obrigado e até a próxima. Sem dicas, mas se você tiver, agradeço muito se deixar aí nos comentários. Vou ver aqui os comentários dele também, mano, que não é possível. Né? Eu assistindo esse vídeo às 23 horas com brilho no máximo enquanto tomo uma xícara de café. Fazendo tudo certo. Agora sim eu aprendo a dormir. Tá certo. Até a próxima.